No mundo dos animes, existem muitas lutas com resultados ultra controversos. E quando digo ultra controversos, quero dizer lutas em que tudo apontava para a vitória de um personagem, seja por mérito ou porque era o queridinho dos fãs. Mas, por causa do roteiro ou alguma injustiça do destino, ele acabou perdendo sem merecer. Então, neste vídeo, veremos um top 5 das derrotas mais injustas da história dos animes. Mas antes, preciso dar um pequeno aviso. E quando digo injustas, não me refiro a um personagem que usa truques sujos e vence sem merecer, mas sim aquelas situações em que tudo indicava que um personagem deveria ganhar, mas, digamos que por força do roteiro, do enredo, ou algum poder tirado do nada, o rival acabou levando a melhor, decepcionando todo mundo. Número 5. Se existe uma luta que é uma das mais épicas de toda a história do anime e que quebrou a internet lá em 2008, e se eu mencionar uma música do Linkin Park, você já sabe qual é. Estou falando de Rock Lee contra Gaara. Essa é uma daquelas lutas que, se você vê sem nenhum contexto, parece até meme. Porque aconteceu comigo. Eu vi um cara que parecia o CJ do GTA San Andreas lutando contra um garoto emo de uns 7 anos, todo emburrado, que parecia ter acabado de chorar. Esse era o Gaara. Mas então, quando você tem o contexto e está assistindo a série, você entende por que é uma das melhores lutas da história. E é que ela confronta dois conceitos totalmente opostos: o talento natural, aquele que vem de berço, contra a falta total de talento, compensada com muito trabalho duro, esforço, suor e lágrimas. Aqui, você percebe que o Gaara tem um poder muito quebrado, muito apelão, aquela areia que o acompanha para todo lado. Ela permite atacar os rivais com a famosa técnica do caixão de areia e também serve como defesa, criando um escudo com a própria areia. E como se não bastasse, o Gaara ainda tem uma segunda pele de areia. Ou seja, tocar nesse cara é praticamente impossível. Tudo isso contra um cara que parece ser só um humano normal que sabe lutar usando técnicas de combate corpo a corpo. Mas aí, a luta dá uma reviravolta brutal. Acontece que o Rock Lee, que a princípio não conseguiria nem encostar no Gaara, tem uma técnica tipo Kaioken do Dragon Ball. Abrindo os chamados 8 portões de chakra, ele consegue aumentar drasticamente seu poder, superando até mesmo o rival, mas com o custo de causar danos terríveis ao próprio corpo e até arriscar a própria vida. Então, o Rock Lee decide abrir alguns portões, sabendo muito bem que depois ia sentir uma dor desgraçada, e parte para cima do Gaara. E o que a gente vê é ele começando a descer a porrada. Na própria série é dito que foi a primeira vez que o Gaara apanhou na vida, já que, como sabemos, a areia o protegia até do próprio pai e das pessoas que queriam matá-lo por ser um experimento fracassado. A velocidade do nosso garoto CJ é tão brutal que a série até se dá ao luxo de encaixar um flashback da história dele ali no meio. Para mim, um dos melhores flashbacks de Naruto. Nele, você vê claramente que o garoto era um fracassado, sem talento nenhum, mas ele tinha algo que, na minha opinião, é um talento sim, e que faz a coisa parecer meio trapaça, o dom da força de vontade, de se esforçar o quanto for preciso. Porque, se você parar para pensar, a grande maioria das pessoas não consegue se esforçar até esses limites. Então, o fato de ele conseguir fazer isso, para mim, é sim uma espécie de talento natural. Tudo isso nos leva à grande derrota do Lee. Por mais que ele tenha batido no Gaara, o cara acaba perdendo no final porque aquela areia, digamos, não tem limites, e nesse ponto da série, era muito apelona. Basicamente, o Lee termina semi-inconsciente prestes a morrer diante de um ataque do Gaara. É nesse momento que o espectador fica totalmente decepcionado. Porque, embora não existam barras de poder em Naruto e a gente soubesse que o Gaara provavelmente venceria de alguma forma, a gente se identificou muito com o Rock Lee. Ele é um personagem muito mais pé no chão. Pense nos conceitos. Uma criança que parece um demônio gritando coisas sobre assassinato contra um garoto com quem você se identifica, porque, geralmente, a maioria de nós não tem nenhum talento brutal que nos destaque, e precisamos melhorar na base do esforço. Então, você se sente muito conectado a ele. Portanto, essa derrota pode sim ser considerada injusta, porque todos nós, fãs, queríamos que o Rock Lee vencesse. Aí eu já não sei se é força do roteiro que diz que abrir 5 portões não é suficiente para derrotar o Gaara criança.
Não sei. Depois, a série expandiria ainda mais as escalas de poder, vai saber. Mas sim, a princípio, parecia que o Rock Lee Super Saiyajin tinha que ter vencido o cara. Então, digamos que foi imerecido, tanto do ponto de vista de que todos queríamos a vitória dele, quanto do ponto de vista dos níveis de poder da série naquele momento. Número 4. Ok, já falamos de ninjas com escalas de poder brutalmente altas, nível destruição mundial. Mas agora vamos mudar totalmente a escala e falar de um nível de poder bem parecido com o que eu e você teríamos se saíssemos na porrada num ringue de verdade. É isso aí, estamos falando de Hajime no Ippo. Para deixar claro, a luta que vamos incluir aqui é a de Miyata contra Mashiba. Para mim, uma das lutas mais polêmicas e injustas de todo o anime. E eu acho que, dentro da série, quando eu assisti na época, parecia que estavam tentando santificar um pouco o personagem do Mashiba, justificar o que ele tinha feito, e isso me deixou maluco. Para quem não viu Hajime no Ippo, basicamente, essa luta colocou frente a frente o Miyata, que era um lutador super técnico, o grande rival do protagonista Ippo, contra o Mashiba. O Miyata queria vencer aquele torneio para poder enfrentar o Ippo na final e ter sua revanche. Do outro lado do ringue, temos um lutador completamente diferente, o Mashiba. Embora ele também seja bom tecnicamente, seu estilo é baseado mais na agressividade. É um lutador que, só de olhar o físico, você percebe, um cara super alto, com cara de poucos amigos, bem agressivo, e que luta boxe no estilo Hitman, com aqueles jabs que parecem chicotes. Digamos que o Mashiba, naquele momento da série, foi concebido como uma espécie de mini-vilão ou antagonista, daqueles caras maus que você pega ranço na hora. E nessa luta, ele mostra que vai fazer o que for preciso para vencer. O Miyata estava dominando, mostrando que era um boxeador muito melhor, mas em um dos rounds, o Mashiba decide dar um pisão no pé dele, algo completamente legal no boxe, mas parece que o árbitro fez vista grossa. Isso acaba desestabilizando o Miyata, que fica completamente anulado e fisicamente não aguenta mais. A luta termina com ele ficando totalmente travado e, embora ele lance aquele olhar com um tom verde que é meio assustador, ficou claro que ele estava derrotado. Ele acaba caindo no ringue. Essa é uma derrota injusta em todos os sentidos da palavra. Primeiro, porque é injusta literalmente, já que o oponente cometeu uma falta ilegal pela qual deveria ter sido desclassificado. Ou seja, o Miyata deveria ter vencido ali mesmo. E também é injusta para o fã, que obviamente, pela premissa da história, estava esperando a vitória do Miyata para que ele pudesse enfrentar o protagonista na final. E número 3. Seu tio Jagger aqui adora Shingeki no Kyojin. Acho que isso é meio óbvio, e em quase todo vídeo eu gosto de encaixar algo dessa série, claro, sem forçar a barra, só quando eu realmente acho que cabe. E aqui temos uma derrota injusta nessa série que eu acho que todo mundo vai concordar comigo, não vai surpreender ninguém, é a de Eren contra Reiner, na primeira vez que eles se enfrentaram. Para contextualizar, tinha acabado de acontecer em Shingeki no Kyojin um dos momentos mais famosos de toda a série, a revelação dos traidores. Ali você descobre que Reiner e Bertolt são traidores de outra nação e se revelam como os titãs originais que atacaram a humanidade dentro das muralhas, o Titã Colossal e o Titã Blindado. Isso leva a uma das lutas mais épicas da série. Eren, o protagonista, contra os dois. Mas a questão é que a luta principal começa entre Reiner e Eren, uma batalha de igual para igual, um contra um. O Titã Blindado, que se caracteriza pela sua robustez e pela blindagem de placas endurecidas, contra o titã de ataque do Eren, que, quando você olha, parece meio pelado, tipo seu sirigueijo sem a casca, mas que na verdade é muito poderoso nos golpes e um dos titãs mais agressivos da série. O problema é que, logo no começo da luta, você percebe que o titã do Reiner tem mais ferramentas para vencer, já que, como dissemos, ele tem aquela blindagem sinistra e também é muito forte fisicamente. Isso leva a crer que o Eren ainda não dominava tão bem o seu titã. Mas, acontece que o nosso Jagger lembra das técnicas de luta que a Anne usou, que permitiam a ela vencer rivais fisicamente superiores. Isso leva o Eren a usar uma mistura de estratégia, inteligência e até técnicas de MMA da vida real para lutar muito bem contra o Reiner, tanto que ele consegue virar o jogo e fica em vantagem,
pronto para acabar com ele ali mesmo. No entanto, o tio Isayama sabia perfeitamente que a série não podia acabar ali. Então, veio um elemento surpresa. O Bertoldo se transforma em meio corpo do Titã Colossal e, de repente, quando Reiner joga o Eren naquela direção, o Colossal despenca para acabar de vez com o Jagger. Ok, mas aqui chegamos num ponto em que você vai me dizer, mas tio Jagger, a derrota não é tão injusta assim, porque a Mikasa também interveio, então dá para considerar que foi meio que um 2 contra 2. E eu te digo, sim, mas eu acho que a Mikasa não fez tanta coisa assim, né? Ela deu uma incomodada no Titã blindado, mas acho que a intervenção dela com as espadinhas não foi tão decisiva quanto, sei lá, cair meio Titã Colossal em cima e acabar com a luta. Ali não tinha mais o que fazer. Mas, na minha opinião, é uma derrota injusta porque o protagonista da série, o Eren, que para mim deveria ter vencido, se saiu muito bem na luta. Ou seja, ele sabia perfeitamente que era fisicamente inferior ao rival e que o oponente era treinado, mas usou as ferramentas e o conhecimento que tinha para virar a batalha, algo que, para mim, sempre tem muito mérito, mas que não foi recompensado. Posição número 2. Ok, meus caros Jaegers, aqui vai um aviso muito importante para os youtubers chatonildos de Dragon Ball que se acham o centro do universo e que, se você não lembra de cada minuto de Dragon Ball, você é um inútil na internet que não deveria ter opinião sobre nada. Vão catar coquinho. E vivos Saiyajins puros. Ok, vou dar minha opinião com base no que eu sei. Se me escapar algum em Dragon Ball, vou falar só sobre uma luta que, quando eu vi na época, sem nenhum contexto adicional que a série tivesse explicado, me pareceu uma verdadeira aberração em termos de quem ganhou ou estava ganhando. Agora sim, dado o aviso aos fiscais da internet, é hora de falar sobre Goku e Vegeta contra Bros, na luta do filme do Bros de 2018. Acho que todo mundo já sabe onde eu quero chegar com isso, mas mesmo assim, vou explicar o contexto para deixar tudo às claras. Essa luta acontece depois de uma história até que bonita sobre os Saiyajins, mas quando vamos ver, para a luta principal do filme, o Bros enfrenta Goku e Vegeta. No começo, eu até consigo aceitar que aquele Saiyajin que viveu anos isolado no planeta Vampa comece a superar um Goku Super Saiyajin básico, ou um Vegeta Super Saiyajin, que, aliás, no início nem luta porque o Vegeta diz que quer sentir a baita luta primeiro. Metade disso eu até compro. Compro porque sabemos bem que o estilo do Goku e do Vegeta, especialmente do Goku, é meio que testar o oponente no começo, deixar apanhar um pouco, pra, digamos, fazer o adversário dar o máximo de si, ao mesmo tempo, medir quanta força ele pode usar. O fato é que o Bros, que não recebeu treinamento formal na vida, pelo menos fica claro, porque eu não conseguia mais levar a sério. Dito isso, repito, se agora, em 2025, o Toyotaro deu uma entrevista dizendo que o Bros tem um tipo de gerador interno que se conecta com o Zeno-sama e as super esferas do dragão, e isso justifica todo o poder dele, então ok. Beleza, eu estava errado. Mas estou falando do contexto de quando eu vi esse filme lá em 2018, e revi recentemente, e com o que se sabia na época, não te explicaram nada do porquê o Bros era daquele jeito. Pode chamar de Super Saiyajin lendário, o que quiser, que ele adapta o poder a cada rival, mas isso é uma forçação de barra que só Dragon Ball Super, com essa escala de poder aberrante, consegue fazer para chegar nesse nível. Então sim, para o seu tio Jagger, derrota injusta de Goku e Vegeta. Chegamos à posição número 1 do vídeo, a que eu, pessoalmente, mais gosto. Essa doeu como uma derrota injusta, embora eu saiba que, tecnicamente, não foi bem uma derrota injusta. Um personagem era claramente mais forte que o outro, mas, como eu disse, no filme, naquele momento, a gente não tinha o contexto completo e não tinha como saber de tudo. E estamos falando da luta entre Rengoku e Akaza no filme de Demon Slayer. Mas antes de explicar por que essa derrota me pareceu injusta, eu adoraria que você se inscrevesse no canal. Sei que, se você chegou até aqui, é porque o vídeo, mesmo que não seja o seu favorito, está te entretendo. E o seu tio Genis adoraria ter você aqui na comunidade, porque vamos trazer vídeos novos toda semana. Dito isso, se você deixar um like, eu vou te amar para sempre. Então, você já sabe o que fazer. Agora, vou explicar. Para mim,
Obviamente, quem tinha que ganhar era o Rengoku, simplesmente porque era o personagem pelo qual a gente estava torcendo. Acho que ninguém naquela época torcia pelo Akaza. Eu sei que muitos de vocês já me deram spoilers. Eu ainda não terminei Demon Slayer porque quero ver os filmes que vão lançar em breve, ok? Mas vocês já me contaram que o Akaza é muito mais poderoso que o Rengoku e que, além disso, ele tem um passado bem pesado. Só que, naquele momento, no filme do Trem Infinito, a gente torcia pelo Rengoku. Porque o cara, além de ter um design super legal e uma força de vontade incrível, transmitia valores muito bons. Mas, deixando de lado a torcida e quem a gente queria que ganhasse, sim, naquele momento pareceu uma derrota injusta. Ficou claro que o Rengoku era mais fraco que o Akaza, principalmente porque ele não podia se regenerar, era um simples humano. Mas ele fez algo parecido com o que o Eren fez contra o Reiner. Basicamente, ele era menos forte que o rival e tinha menos recursos, mas usou todo o seu conhecimento e, digamos, toda a sua vontade de vencer para fazer uma luta muito boa. Tanto que até mesmo o Akaza, que estava bem confiante, passou por maus bocados. A ponto de ter a katana do Rengoku quase no pescoço. Alerta de spoiler aqui! Mas, naquele momento, o espectador não tinha como saber quanto poder um demônio tinha ou não, e o quanto ele poderia aguentar. Asterisco piscadela asterisco. Só que, naquele instante, a gente esperava que o Rengoku conseguisse derrotar o inimigo. E claro, quando vimos que as coisas viraram, que o Akaza acabou fugindo e que nem o Tanjiro, jogando a katana com toda a velocidade, conseguiu acertá-lo, nem mesmo a luz do sol o deteve. Bem, ficamos com aquela sensação de injustiça. E ainda mais quando vimos o rosto do pobre Rengoku, chorando ao nascer do sol. Basicamente, colocando em contexto, se você viu esse filme pela primeira vez, acompanhando todo o esforço do Rengoku, usando suas melhores técnicas, com aquela animação de fogo excelente considerando todos os valores e o passado do personagem, você queria que o cara vencesse a luta. Vamos lá, de qualquer jeito. Quero dizer, dá um jeito aí, sei lá. Mas tudo isso me leva a uma conclusão importante. Neste vídeo, eu compilei apenas 5 exemplos, mas fica claro que o mundo dos animes está cheio de derrotas injustas. Então, eu adoraria que você deixasse nos comentários alguma que eu esqueci, ou até mesmo fizesse o seu próprio top 5. Adoro esses debates nos vídeos e vou ler 100% dos comentários. Se você gostou do vídeo, vou deixar outros 2 aqui na tela. Eles são bem parecidos e com certeza vão te entreter por um tempo. Quero te ver no próximo. Tchau, tchau.